Jair, Flávio Dias, do canal Atenção Vascaínos, boa tarde. Obrigado aí pelo seu tempo. Boa tarde. Né? Primeira vez que você fala com a gente, falou nos Estados Unidos e está falando hoje. Boa tarde aos companheiros. Eu queria te fazer uma pergunta, porque é uma semana, digamos, muito dura para o torcedor do Vasco, porque vai pegar um clássico sábado, em que ele teve a experiência de segunda-feira de uma derrota, que é sempre ruim, e o adversário na terça-feira deu uma exibição de futebol na Libertadores, ganhando do River Plate. E a gente sente, até por conta da divisão de ingressos, 90-10, o torcedor do Vasco vai ser minoria sábado, um receio muito grande do torcedor do Vasco quanto a enfrentar o Fluminense. Para muitos, o melhor time em atividade no Brasil, jogando um grande jogo. Qual é o sentimento de vocês? O que você diria a esse torcedor? Confiança, certeza, independente do grande adversário que o Vasco vai enfrentar? É o Vasco que vai estar em campo, não é o Vasco do Bahia. Enfim, qual é o sentimento de vocês de pegar esse time? E se você considera o Fluminense hoje o time que joga o futebol mais bonito do Brasil? Obrigado. Boa tarde. Eu me sinto tranquilo, já enfrentei o Vasco em várias situações. Claro que eles vêm de uma ótima exibição no último jogo, né? Eles vieram também de uma derrota no Campeonato Brasileiro para o Fortaleza. A gente sabe que o campeonato é um campeonato muito equilibrado, não tem favorito. A gente vê um equilíbrio muito grande entre todas as equipes. Muitos falavam que a gente iria sair com resultado negativo lá de Minas contra o Galo, que é uma grande equipe. E muitos também da imprensa podem estar falando que nesse jogo pode ter favorito, que é o Fluminense. Respeitamos a equipe dele, a gente sabe que eles têm um estilo de jogo muito, muito claro. Então, é isso que eu posso passar para o torcedor, é que a gente vai confiante para esse clássico e a gente vai fazer de tudo para ser com um ótimo resultado. Boa tarde, aí, Dieguinho do canal Futebolaço. Vou até usar um pouco da sua fala. Tem se criado muito a narrativa de jogos contra times do primeiro escalão do futebol brasileiro. Hoje o Vasco vai bem. Flamengo, Fluminense, Galo, Palmeiras. Quando tem que propor jogo, em alguns casos, são jogos em tese que o Vasco tem um pouco mais de dificuldade. Você concorda com essa opinião? Você pensa igual? Você pensa diferente? Teve o jogo do ABC, teve Volta Redonda, que é uma equipe de menor investimento, mas com uma equipe um pouco mais qualificada. O Bahia, boa equipe, mais retraído. O Vasco tendo que propor mais. Onde está essa diferença para vocês, caso exista também, de jogar contra as equipes do primeiro escalão do futebol brasileiro hoje e outras um pouco menos qualidade, digamos assim? Obrigado. Eu vejo que a gente tem que tentar buscar um equilíbrio, de quando a gente propor, tiver um jogo que a gente vai propor, mas o jogo a gente conseguir parar mais as jogadas, conseguir ter o time mais... a linha de trás um pouco mais em cima, para a gente encurtar um pouco mais os espaços, né? Claro que no futebol é muito mais fácil tu marcar do que tu jogar. Se colocar uma linha de 6 atrás, 3 na frente da linha de 6 é muito mais difícil, porque tem muitos jogadores atrás. Passei muito tempo no Atlético jogando contra equipes que se defendiam muito bem e a gente tinha 20, 27 finalizações e não conseguia fazer o gol, porque é muito difícil fazer gols contra equipes que ficam muito fechadas. Então, eu acho que a gente tem que buscar isso, um equilíbrio para quando a gente tiver jogos que tiver que propor mais o jogo, tá mais equilibrado para não tomar contra-ataques. Foi isso que aconteceu, ao meu ver, no último jogo. E é isso, a gente tem que buscar esse equilíbrio. Jair, Tébaro do Grupo Globo. Interessante que você falou que quando você atuava no Atlético você enfrentou equipes também se fechavam. Eu queria fazer uma pergunta nesse sentido, que como os amigos falaram aqui, vocês vão enfrentar o Fluminense na próxima rodada, que hoje a gente pode dizer que é o time a ser batido no futebol brasileiro. E você, durante algum tempo, esteve no Atlético Mineiro, que já foi também o time a ser batido, principalmente em 2021, que venceu praticamente tudo que disputou ali. Não sabemos se o Fluminense vai chegar a ser campeão no final do ano, mas hoje dá para dizer que o Fluminense é o time a ser batido. Então, que tipo de experiência você pode trazer, já tendo atuado, né, numa equipe, né, que foi o time a ser batido no futebol brasileiro? E assim, o que o Vasco pode fazer diferente da partida no Campeonato Carioca, por exemplo, que foi uma partida em que o Vasco atuou bem, mas acabou sendo derrotado por 2-0. Eu sei que não estava em campo, mas, enfim, dentro dessas duas perspectivas, o que o Vasco pode fazer nessa partida contra o Fluminense? A gente fez um grande jogo no Carioca contra o Fluminense, mas o que vale é o resultado, né? A gente sabe o que importa é o resultado, tanto para vocês aí da imprensa, que falam muito sobre resultado. Muitas vezes não vê se a gente joga bem ou mal, mas é importante a gente traçar uma estratégia, isso que a gente vem fazendo nesses dias, para a gente fazer um grande jogo.
Boa tarde, aí, Gabriel Rodrigues, do Super Esportes. Contra o Bahia, o Jair fez o Maurício fez uma mudança no meio de campo, que é a entrada do Marlon. E agora a gente não sabe como é que vai ser para o jogo contra o Fluminense. Essa mudança, como é que foi para você, sem o Rodrigo, que teoricamente é alguém que ajuda mais ali na marcação, em comparação com o Marlon? Como é que foi para você e como tem sido esse trabalho para o jogo contra o Fluminense? Vai ser um time um pouco mais... vai se soltar mais ou vai marcar um pouco mais? Qual a previsão para esse jogo com o Fluminense? É lógico que eu não posso falar para vocês como é que vai ser, né? Até porque a gente faz os treinos fechados justamente para isso. Em relação ao o Marlon ter entrado no lugar do Rodrigo, não mudou nada o esquema de jogo, só mudou as características dos jogadores. Ao meu ver, foi isso. Boa tarde, Jair. Matheus Guimarães, do Lance. Pensando no último clássico que o Vasco fez contra o Fluminense, quais foram as lições que vocês tiveram? O que vocês aprenderam? Como o Barbieri tem preparado o time nesse sentido, pensando no clássico lá de trás do Campeonato Carioca? Foi um jogo que a gente foi muito bem, a gente teve várias oportunidades de gols. O Cano foi muito bem nesse jogo também, ele foi feliz nos 2 gols que ele fez, mas foi um jogo que a gente jogou para vencer. A gente não aproveitou as oportunidades que a gente teve nesse jogo, então é importante a gente aproveitar nesse próximo que a gente vai ter agora e tentar sair com um resultado positivo. Jair, boa tarde. Eu sei que você não pode revelar as estratégias que vocês estão montando para esse jogo, mas na sua primeira resposta você falou que o Fluminense tem um estilo muito específico de jogar, né? E muitos clubes sabem disso, muitos times sabem disso, acabam enfrentando o Fluminense, tentando anular esse estilo de jogo do Fluminense e não tem conseguido, não vem sendo bem sucedidos, né, em muitos jogos nessa temporada. De que forma você acha que o Vasco pode anular da melhor forma, né? Qual a melhor forma que o Vasco pode fazer no jogo de sábado para poder anular esse estilo de jogo do Fluminense que tem sido tão difícil para os adversários? Vou falar de novo, eu não posso falar muito sobre a nossa estratégia, né? Mas a gente tem times que conseguem anular, tem times que não conseguem. Deu o exemplo do Fortaleza, que ganhou do Fluminense o último jogo do Brasileiro. Então é isso, eu não posso falar muito de estratégia, porque a gente vem trabalhando bem essa semana para fazer um grande jogo.